Você já se perguntou quanto realmente ganha um representante comercial? Será que dá para viver bem? Será que é melhor do que ser CLT? Hoje eu vou te mostrar os números reais, sem enrolação, os cálculos, o quanto ganha, quais são os gastos que tem e, de forma prática, aquilo que ninguém te mostra aqui na internet. Eu me chamo Wallace Barbosa, tenho experiência de mais de 14 anos na profissão. A minha missão aqui é ajudar você, representante, a ganhar mais e sentir orgulho pela profissão. E neste vídeo eu vou te mostrar por que essa profissão é uma das profissões mais promissoras. É nessa profissão que existem os profissionais de venda mais bem pagos desse país. E a primeira pergunta é: quanto ganha um representante comercial? O representante comercial ele não ganha um salário fixo. Ele não é um funcionário de carteira assinada. Ele é uma empresa prestadora de serviço. Ele é um empreendedor. Aquela pessoa que decidiu empreender como representante comercial, abrindo uma empresa e sendo então uma pessoa jurídica. Logo, um representante comercial ganha através das comissões sobre a venda. Esse percentual de comissão ele é negociado entre o representante e a representada. E ela pode variar dependendo da margem, volume, segmento ou características únicas da representada. É muito comum um representante hoje ganhar, em média, de 3 a 10%. Tem casos que ele pode ganhar menos, tem casos que ele pode ganhar mais. Isso vai depender também do volume, da margem e do segmento que o representante atua. Não existe uma regra padrão de mercado. Essas características vão depender do segmento em que ele atua e da representada ao qual ele está contratado. Em segmentos como autopeças, alimentação, indústria farmacêutica, é comum um representante comercial ganhar entre 8 a 40 mil reais. Porém, existem os representantes de elite, aqueles representantes que entregam valor, que são diferenciados, que têm uma carteira estruturada, que fazem um excelente trabalho. E para esses caras não tem limite. Muitos ganham acima de 60 mil reais, 80 mil reais, 90 mil reais, 100 mil reais. Mas é óbvio que esses caras não são iguais aos outros representantes. Eles fazem e constroem uma carreira de sucesso. E por isso o ponto de atenção. Esses ganhos altos são possíveis na nossa profissão e são, hoje, realidade para muitos representantes comerciais. Diferente de outras profissões, na representação comercial, o representante pode ter ganhos que nem um médico ou um engenheiro ou profissionais de outras carreiras poderiam ganhar. Mas não é para todo mundo. Depende de uma construção de carteira, depende de uma boa representada, depende de um bom trabalho. Eu defendo que o representante comercial precisa assumir essa responsabilidade para que ele possa então controlar os seus ganhos, construir os seus ganhos e não somente colocar a responsabilidade dos seus ganhos no mercado, no cliente e na representada. Eu vou te dar agora aqui um exemplo de como é essa construção do ganho. Vamos supor que o representante comercial representa uma empresa chamada XPTO. Então ele representa a XPTO. Essa empresa paga de comissão o percentual de 5%. Isso é um acordo. O representante comercial, quando contratado, ele então tem como média ou fixo o percentual de 5%. E aí esse representante consegue vender 100 mil reais. Logo, esse representante ganhará de comissão bruta R$ 5.000. Esse é o cálculo, um exemplo de cálculo
de ganho de comissão na profissão. Mas vamos agora adicionar uma segunda representada, porque o representante, quando ele não tem um contrato de exclusividade que o impede de trabalhar em outras representadas, ele pode usar uma estratégia de trabalhar com representadas complementares a uma representada principal. Jamais que conflitem, mas sim que venham agregar no mesmo cliente com outros produtos. Então vamos supor aqui que existe a representada ABCD. É a segunda representada. E aí, nesta segunda representada, ele tem uma comissão de 10%. E ele, nesta representada, vendeu 80 mil reais. Quanto que ele ganhou de comissão bruta? Ele vai ganhar de comissão bruta, e vocês vão entender por que eu estou falando comissão bruta, 8 mil reais. Ah, Wallace, mas não é toda representada que paga 10. É óbvio que não. Isso vai ser específico de produtos, segmentos e características que permitem a representada pagar 10%, seja o valor da venda, seja a realidade do produto e segmento que ela atua. É impossível? Não. Muitas das vezes são produtos complementares que pagam essa comissão. E é muito comum produtos de alto giro, de grande volume, pagarem comissões menores do que 5%. Tudo isso é uma lógica básica. Quanto maior o volume, menor a margem, menor a comissão. E, Wallace, por que bruto? Porque é óbvio que você, como empresa, você como uma pessoa jurídica, você tem custos. A sua empresa tem custos. E você também tem custos para executar o seu trabalho de representante comercial. Então, nesse cálculo aqui, ó, o representante está ganhando de comissão, eu vou deixar aqui em cima, deixa eu ver se está aparecendo na tela, tá? De 13 mil reais. Então, ele está ganhando aqui, neste exemplo, 13 mil reais. E os custos, Wallace, como é que funcionam os custos? Vamos imaginar você, representante comercial, você é um profissional independente. Você não é, novamente, um CLT, um funcionário. Então, combustível é custo seu deslocamento. Viagem, hospedagem é um custo seu. A alimentação, poxa, eu fui sair, fiz visita, passei o dia na rua, é um custo do representante. A internet, o celular, o notebook, todas as ferramentas que você utiliza são custos do representante. E aí, além disso, como uma empresa, você tem impostos, você tem contador. Tudo isso precisa ser contabilizado para que você consiga chegar no teu ganho líquido. Muita atenção. O representante não pode pegar o valor que ele ganha e simplesmente esquecer que ele é uma empresa. Vamos supor aqui, ó, que um representante hoje gaste no mínimo R$ 1.200 de combustível. Vou fazer uma visita, tenho uma viagem, gasto R$ 800 de alimentação no trabalho externo, mais R$ 600. Com internet, telefone, mais R$ 400. Imposto, vamos imaginar que ele é do Simples Nacional, vai gastar aqui mais R$ 1.300. Por favor, eu estou trazendo aqui uma simulação, não são números exatos. São números para te dar uma noção, uma projeção da realidade do quanto ganha o representante comercial. É óbvio que todos esses números precisam ser validados com um contador, precisam ser estimados, vai variar dependendo de onde é a viagem, dependendo de onde é a distância que você vai percorrer, esses números vão variar. Mas aqui é uma ilustração.
e vamos imaginar que de contador você gaste R$ 600. Então esse total aqui será de R$ 4.900. Logo, quanto é o lucro líquido do representante? O lucro líquido será de R$ 8.100. Esse é o lucro líquido. Se o representante não fizer essa conta, ele se engana com o bruto. E aí não administra bem o negócio. Mas mais importante que isso, nessa simulação simples, comum, possível e real para o representante que está começando, um lucro líquido de R$ 8.100 é um bom salário, é um bom ganho. São poucas as profissões que permitem, em um intervalo de tempo pequeno, sem barreira de entrada na profissão, sem exigência de formação, mas através de muito suor, muita sola de sapato, muitos desafios, levar para casa R$ 8.100. E é óbvio, se você não me segue, começa a me seguir aqui, porque eu explico exatamente que nesta profissão ela não foi feita, ela não pode ser encarada por aqueles que levam a profissão como um bico, por aqueles que não se profissionalizam, por aqueles que não querem se desenvolver. Já foi, no passado, uma profissão que bastava pegar uma pasta e sair para a rua. Hoje o mundo mudou, o mercado mudou, e o meu convite é que você, que deseja entrar nessa profissão, venha se especializar. O representante comercial, ele é uma empresa. Ele atua como pessoa jurídica. Ele não é um funcionário. O representante comercial, ele também precisa ter o registro no CORE. Bem lembrado. É outra despesa que você precisa adicionar. Mas que faz parte da profissão e que precisam entrar exatamente em todos os seus cálculos ao estudar a oportunidade. Você vai ter que emitir nota fiscal para receber, pela prestação dos seus serviços. E aí você tem toda uma gestão financeira a desenvolver, que não vai estar aqui, mas tem a reserva de emergência, tem o fluxo de caixa, tem o revestimento. É como uma empresa. O objetivo desse vídeo é trazer essa clareza que você não encontra em lugar nenhum aqui na internet, mas que possa não te assustar, mas criar a consciência de que é possível ter bons ganhos. Você viu a matemática como funciona da comissão. Basta você entender que neste nosso mercado, o principal fator, o principal detalhe, característica que o profissional que entra na representação comercial precisa assumir é que ele precisa ser um bom vendedor. Ele é uma empresa que foi contratada por outra empresa para ser o seu agente de vendas. Então, é muito importante que o representante comercial entenda que a principal gestão que ele precisa ter é a sua carteira de clientes, é a sua carteira de relacionamento, para que ele, na função dele, na missão de ser um representante comercial, ele venha se diferenciar no mercado. Essa é a diferença de um representante amador para um representante profissional. Está na forma dele entender isso aqui, administrar e fazer assim, então, o crescimento. Hoje, a representação comercial é o maior canal de vendas no Brasil. Ele está à frente da televenda, ele está à frente do e-commerce, ele está à frente de qualquer outro canal existente. Um estudo recente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores revelou que mais de 60% das suas vendas B2B são através de representantes comerciais. E com o avanço da tecnologia, com o aumento da competitividade, com as dificuldades que surgiram com a mudança de comportamento de compra dos clientes, a representação comercial é o canal mais barato para as indústrias. É o canal onde os representantes não possuem nenhum custo fixo atrelado à sua prestação de serviço, se tornando assim a melhor oportunidade de venda para as indústrias. Essa é a oportunidade real para quem quer ter
liberdade de horário, trabalhar com mais de uma representada e escalar seus ganhos com método e estratégia. A representação comercial, ela não é um bico, é uma profissão com grande potencial de ganho, mas que exige uma visão empreendedora e muito trabalho. Quem entra achando que vai ganhar muito dinheiro com pouco trabalho, sem estratégia e sem método, infelizmente se frustra. E pior, deixa uma mancha no nosso mercado. Mas quem encara com seriedade, que aprende a gerir carteira, prospecta bem, se torna um grande vendedor, trabalha com eficiência, esse sim, consegue viver muito bem, ter ganhos que nunca teria como CLT e ser um dos profissionais mais bem pagos do mercado. E se você quer entender como começar nessa profissão, se você quer aprender a conquistar boas representadas, saber vender bem, prospectar bem, ganhar muitos pedidos, criar um plano que faça com que a sua representada seja uma das representadas mais bem reconhecidas no mercado, aproveita para se inscrever no nosso canal, conhecer os nossos conteúdos, conhecer a formação representante de elite, que vai te ajudar a desenvolver e se tornar um dos profissionais mais bem pagos da representação comercial. Vou deixar aqui também outros vídeos para você poder assistir e continuar a aprender cada vez mais sobre a profissão.